Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no Carteira Vencedora. E, antes da gente começar aquele pedido de sempre, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, comenta aí embaixo o que achou e compartilha com quem você acha que pode gostar. É super importante lembrar, tá? Tudo que a gente vai conversar aqui é para informar, não é de jeito nenhum uma recomendação de investimento. Cada um tem que fazer sua própria análise, beleza? Hoje a gente vai mergulhar fundo num fundo de investimento imobiliário, o VBI Prime Properties. O código dele na bolsa é PVBI11. E a nossa fonte para essa conversa é o relatório gerencial de julho de 2025, que a gestora Pátria acabou de divulgar. Nosso objetivo aqui é bem direto. Tirar o suco desse relatório, sabe? Entender como o fundo foi nesse mês, como é que está a carteira de imóveis dele, qual a estratégia da gestão agora, né? E também o que a gente aprende sobre o mercado de FIIsmo em geral, olhando para esse caso. Um guia rápido mesmo para os pontos principais do PVBI 11. Bom, então vamos lá. Para começar, o cenário macro, né? Julho de 2025 parece que não foi um mês muito tranquilo para os fundos imobiliários, certo? Não foi mesmo, exato. Foi um mês de ajuste, sabe? Depois de vir numa sequência boa, 5 meses seguidos de alta, julho foi a primeira queda mensal do IFIX. O IFIX, para quem não lembra, é o índice principal do setor, né? Caiu 1,4% em julho, primeira queda desde janeiro daquele ano, e essa baixa veio mais forte nos fundos de tijolo, aqueles que investem direto nos imóveis. Eles caíram 1,7%. Já os de papel, que investem em dívida e imobiliário, caíram menos, 0,8%. A principal causa para isso, assim, veio do noticiário, macro e político. O grande destaque foi aquela tensão toda gerada pela expectativa e depois a confirmação das tarifas de importação de até 50% que o governo dos Estados Unidos colocou sobre produtos brasileiros. Quem anunciou foi o presidente Donald Trump lá no comecinho de julho. Entendi a tensão política, mas como é que essas tarifas lá nos Estados Unidos batem direto aqui nos fundos imobiliários? A conexão não é tão óbvia, né? O prédio continua lá, o aluguel, né? Mas a reação do mercado foi de fugir do risco, sabe, na renda variável como um todo. E isso inclui os FIIs. O que a gente viu foi uma abertura forte na curva de juros futuros. Por exemplo, a NTN-B de 10 anos, aquele título do governo ligado à inflação, voltou a ser negociada a IPCA mais 7,4% ao ano. E essa alta nos juros futuros é o que mais pesa no preço das cotas dos FIIs na bolsa. Deixa a renda fixa mais interessante na comparação. Faz sentido. O custo de oportunidade aumenta. Teve um certo alívio, as tarifas foram impostas sim, mas vieram com várias exceções para produtos nossos, o que diminuiu um pouco o medo, né? E também saíram dados de emprego nos Estados Unidos piores que o esperado. Isso sinalizou que talvez a economia lá desacelere. E quem sabe o Banco Central deles comece a cortar juros ainda em 2025. É bom lembrar que os juros lá estavam no maior nível desde 2007, né? Referência para o mundo todo. Aqui no Brasil, sem surpresas, o Copom manteve a Selic em 15% ao ano, como todo mundo esperava. Mas mesmo com esse alívio no final, julho fechou no vermelho para o IFIX. Fechou. O mercado ainda está tentando entender o impacto real dessas tarifas, sabe? E num cenário que já era de juros altos, aqui e lá fora. Isso mantém a volatilidade alta no curto prazo, e o ponto interessante aqui que o relatório da Pátria destaca é justamente esse contraste. Enquanto o preço da cota na bolsa sofre com os juros e as notícias, os fundamentos dos imóveis mesmo, tipo ocupação, preço de aluguel, continuam firmes, segundo eles, na maioria dos setores e regiões onde o fundo atua. Entendi. Uma coisa é o preço na tela, outra é o tijolo em si. Então vamos focar no PVBI 11. Que tipo de fundo ele é, exatamente? Como ele se encaixa nisso tudo? Então, o PVBI 11 é um fundo de tijolo. Gestão ativa, feita pela Pátria. O foco é ganhar com aluguel e também com a valorização dos imóveis para possível venda, né? Ele investe em quê? Imóveis corporativos, escritórios ou comerciais de altíssimo padrão. A concentração é forte em São Paulo, nas melhores regiões. É um fundo para investidor em geral. Começou lá em julho de 2020. E os números dele em julho de 2025. Como fechou o mês? Olha, o fundo fechou julho com patrimônio líquido de 2,9 bilhões de reais. Isso dá por cota um valor patrimonial de R$ 107,82.
Só que o preço da cota na bolsa, o valor de mercado, estava bem diferente, R$ 74,46 no fim de julho. Opa, peraí, 107,82 contra 74,46. É uma diferença enorme. Dá quase 31% de desconto. Exatamente. Calculando o PVP, o preço sobre valor patrimonial, dá 0,69. Um desconto bem relevante, sim. Isso mostra que o mercado estava precificando as cotas bem abaixo do valor contábil dos ativos, provavelmente por causa desse cenário macro e também pela vacância, porque a gente já vai falar. A liquidez na bolsa foi boa, 2,9 milhões por dia, em média, em julho. Outro número, o dividend yield. Se a gente calcula usando o preço de mercado, o de R$ 74,46, e as distribuições dos últimos 12 meses, dava 8,1% ao ano. Mas se calcular sobre o valor patrimonial, o de R$ 107,82, o yield cai para 5,6% ao ano. Normal, né? Cota mais barata, yield maior. E o relatório também menciona uma mudança na gestão. O Augusto Martins e o Bruno Margato foram para um comitê estratégico. E quem assumiu como head de tijolo foi o Rodrigo Abud, que já era o CEO da área imobiliária do Pátria aqui no Brasil. Mas eles reforçam que a equipe continua grande, mais de 50 pessoas cuidando de imóveis. Falando em distribuição, você mencionou o yield. O relatório diz que distribuíram 0,50 por cota em julho, né? Como isso se compara com o resultado que o fundo realmente gerou no mês? Boa pergunta. Distribuíram 0,50, sim, mas o resultado contábil do mês foi um pouquinho menor. 0,45 por cota. Esse resultado veio de uma receita de 0,56 por cota, menos as despesas, que foram 0,10 por cota, e mais uns ajustes lá. Ué, então distribuíram mais do que o resultado do mês. Como pode? É que eles usaram reservas de lucro. O fundo tinha lucros acumulados de meses anteriores e aí usou uma parte dessa reserva para completar e conseguir distribuir os R$ 0,50. É uma forma de tentar manter a distribuição mais estável para o cotista, sabe? O relatório também diz que, como era fechamento de semestre para a administradora, a análise traz uma visão semestral também. Entendi. Deram uma completada com a reserva. Agora, aqui é onde fica realmente interessante. Vamos olhar os imóveis. O que tem dentro desse portfólio de 2,9 bilhões? O portfólio é de primeira linha. São 7 edifícios corporativos AAA, todos em São Paulo. Somam mais de 83 mil metros quadrados de área bruta locável à ABL. É bastante área. E a localização, só filé. Tem o FL 440 na Faria Lima, Park Tower, The One, Union FL, também na Faria Lima. Tem o Vera Cruz, em Pinheiros, o Vila Olímpia Corporate, o VOC, na Vila Olímpia, e uma participação no Cidade Jardim Corporate Center, lá na Marginal Pinheiros. São 46 inquilinos diferentes nesses prédios hoje. Agora, o ponto de atenção, e a gestão fala disso abertamente no relatório, é a vacância. Em julho, a vacância física, o espaço vago mesmo, estava em 19,6%. E a financeira, que mede o impacto na receita, um pouco maior, 21,5%. Quase 20% de vacância física. Não é pouco, ainda mais para esses prédios tão bons. Isso ajuda a explicar aquele desconto no preço da cota que a gente falou. Com certeza. A vacância é um fator chave para o preço na bolsa. Mas, por outro lado, a qualidade está lá. Se você olhar o valor patrimonial por metro quadrado, está em R$ 34.129. Agora, se pegar o valor que o mercado está pagando pela cota e dividir pela área, dá R$ 24.262 por metro quadrado. De novo, aquele desconto grande aparecendo. E o prazo médio dos contratos, o AULI, é de 4,9 anos. Dá uma certa segurança na receita que já existe. O aluguel médio é alto, R$ 223,41 por metro quadrado. Reflete a qualidade, né? Ok. Vacância alta é o desafio. Mas e as locações? Teve notícia boa nesse lado. Algum inquilino novo chegando para ajudar a baixar esses 20%? Teve, sim. O relatório traz várias movimentações. Em julho mesmo, assinaram com a Ensen, com a Agibank e com a Perfin,
todos lá para o edifício Union. Também em julho fecharam com a Infracapital, também no Union, e teve uma expansão da BW no FL 444. Então, o comercial está trabalhando, né? E já tem coisa assinada para começar nos próximos meses. Em agosto, entra um escritório de advocacia no The One. Isso vai deixar o prédio quase cheio, só com um andar vago. Em setembro, entra a Timbro Trading no Vera Cruz. Só que essa entrada da Timbro vai ocupar um espaço que vai ficar vago com a saída da Serena. Então, nesse caso específico, não muda a vacância do prédio. Uma troca. Entendi. Mas também tem saída prevista, né? Tem, o relatório é transparente nisso também. A Cassione avisou que sai do FL 4440 em dezembro de 2025 e o banco Julius Baer avisou que vai sair de 2 andares no Vera Cruz. E essa saída do Julius Baer, a gestão acha que só acontece mesmo no início de 2026. E eles dizem que esperam conseguir alugar esses espaços de novo rápido, talvez até antes de vagarem oficialmente. Vamos ver. Um ponto positivo importante: o fundo não tinha nenhuma dívida em 31 de julho. 0 alavancagem. Isso é bom, dá mais segurança. Então é um jogo aí, gente entrando, gente saindo, com essa vacância de quase 20% e essas movimentações. Qual é o plano da gestão Pátria? O que eles falam sobre como vão lidar com isso? A gestão reconhece sim a preocupação com a vacância. Dizem que a equipe está trabalhando firme nisso. A estratégia tem 2 frentes principais, basicamente. A primeira, claro, é a alocação ativa. Eles falam que tem um pipeline volumoso de negociações rolando. Tem negociação para espaço pequeno, tipo 300 metros quadrados, e para área grande também, 5 a 6 mil metros. Eles destacam como vantagem ter espaços já prontinhos para mudar no FL 440 e no Vera Cruz. O inquilino não precisa fazer obra, isso ajuda a fechar negócio mais rápido. E tem um plano para o Union, pegar andares grandes e dividir em conjuntos menores, de uns 300 metros. Parece que esse tamanho está tendo boa procura lá. Para dar uma ideia, no fim de julho, eles tinham 607 metros quadrados quase fechados, já na fase de contrato, e mais 3.600 metros em negociação comercial avançada. E a segunda frente? A segunda frente é o giro de portfólio, ou seja, vender algum ativo. Mas só se for para gerar valor para o cotista, vender bem, né? Eles até citam um exemplo recente da venda de uns conjuntos no Vila Olímpia Corporate, o VOC. Venderam acima do valor patrimonial e isso gerou um lucro em caixa de uns 14 centavos por cota. Uma estratégia dupla, então. Tentar alugar o máximo possível, sendo flexível, e ficar de olho para vender alguma coisa com lucro se aparecer a chance. Mas é um desafio grande preencher quase 1/5 dessa área toda, né? É um desafio enorme, sem dúvida. A qualidade ajuda, a localização também, mas o cenário de juros ainda pesa nas decisões das empresas de alugar mais espaço. A execução comercial é tudo agora. E voltando para as distribuições. Com o resultado de julho 0,45 menor que os 0,50 distribuídos e essa vacância ainda aí, eles dão alguma previsão? Vão conseguir manter esse 0,50 por cota? Sim. Eles apresentaram umas projeções de resultado para os próximos semestres. A estimativa é 48 centavos por cota para o segundo semestre de 2025 e 45 centavos para o primeiro semestre de 2026. Agora, atenção aqui, é muito importante entender uma coisa, e o relatório deixa isso claro. Essas projeções só levam em conta os contratos que já estavam assinados. Não entra aí nenhuma receita de aluguel novo que eles consigam fechar daquele pipeline. Ah, entendi. É uma projeção bem conservadora, então, só com o que já está garantido no papel. Exatamente. Por isso que o resultado projetado fica um pouco abaixo do 0,50 que eles distribuíram agora. Mas a gestão diz no relatório que a meta deles é sim conseguir manter a distribuição em 0,50 por mês, ou até mais se possível. E como eles fariam isso? Justamente fechando essas novas locações que estão negociando e talvez fazendo mais alguma venda de ativo com lucro como fizeram no VOC. Então, o que tudo isso significa? Para resumir a história, parece que o PVBI 11 tem imóveis excelentes nas melhores áreas de São Paulo, mas está apanhando na bolsa, sendo negociado com um belo desconto. Esse desconto vem, de um lado, do cenário macro ruim, juros altos, incerteza, e do outro, do problema interno da vacância, que está alta, perto de 20%.
A gestão, por sua vez, parece ter um plano. Ralar muito para alugar os espaços vagos e, quem sabe, vender alguma coisa se o preço for bom. O futuro depende de conseguirem fazer isso acontecer nesse cenário. Acertei? Uma ótima síntese, perfeito. Com base no relatório de julho, a foto é essa. Ativos premium, super bem localizados, mas com a cota negociada com desconto relevante para o valor patrimonial. A pressão no preço vem de fora, juros, mercado, e de dentro, a vacância. O grande desafio da gestão é baixar essa vacância. A estratégia está aí, locação e venda pontual. O sucesso daqui para frente vai depender da execução comercial da Pátria e, claro, se o cenário macro ajudar um pouco, né? Menos pressão nos juros, mais confiança. E isso levanta uma questão importante para a gente pensar, né? Considerando essa diferença grande entre o preço da cota e a qualidade óbvia dos prédios e o potencial de renda que eles têm, quanto tempo será que o mercado e os investidores vão ter que esperar para a gestão conseguir baixar essa vacância de verdade e melhorar os resultados de forma mais clara, ainda mais com juros que devem continuar altos por um tempo? Que sinais a gente pode olhar para ver se essa virada na ocupação está vindo mais rápido? A velocidade dos novos contratos, o preço que conseguem nos aluguéis novos. Fica aí a reflexão sobre o timing e o que monitorar. Ótima reflexão para a gente fechar. Bom, chegamos ao fim da nossa conversa sobre o relatório de julho de 2025 do PVBI11. Esperamos que tenha ajudado a clarear os pontos principais, os desafios e os planos do fundo, olhando o que a própria gestão informou. E pedir de novo. Gostou da análise? Então não esquece de se inscrever aqui no Carteira Vencedora, curtir o vídeo, deixar o seu comentário, a gente lê tudo e compartilhar com quem também gosta desse assunto de FIIs. E reforçando mais uma vez, isso aqui é informação, tá? Não é recomendação para comprar ou vender nada. A ideia é sempre trazer dados para ajudar você a pensar e tomar suas próprias decisões. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.